Hello, jovens, profa Deise Lima na área para mais uma aula, ó, o sol passando, de física com vocês. E já vamos aí, pessoal, para a nossa aula de número 45 da unidade 3, nossa penúltima aula, certo? E a nossa última aula aí vocês vão ver com o professor Décio, ok? Então, já estamos aí quase fechando a nossa unidade 3 do nosso curso de física do primeiro ano e tratamos de muitas coisas até aqui, não é verdade? E hoje nós vamos continuar falando de estática dos fluidos, tá bom, pessoal? Então se liga lá. Então, no nosso conteúdo de hoje, vamos falar sobre estática dos fluidos, parte 3 aqui. Vamos falar aí também sobre o princípio de Pascal e também a questão de vasos comunicantes e a aplicação de vasos comunicantes. Como assim, pessoal? Vasos comunicantes, como é que eles se comunicam, por acaso? Nós vamos ver que sim, há uma comunicação, ok, entre esses vasos, e a partir disso a gente pode determinar certos valores e também fazer vários tipos de aplicação, tá bom? Que nós vamos ver aí no decorrer da aula, ok? Bom, pessoal, ó, aqui vou até colocar um desenho para vocês. Aqui são exemplos de vasos que estão se comunicando, no caso, né? Então, vasos comunicantes, aqui a gente vai ver considerando, por exemplo, 5 recipientes que não precisam ser do mesmo tamanho, nem possuem a mesma forma, cujas bases estão ligadas por meio de um tubo. Então, aqui o que nós podemos ver através desse desenho? Eu tenho 5 vasos, eles não são exatamente aí do mesmo tamanho, não tem a mesma forma, mas a gente pode ver que o líquido está o quê, pessoal? Nivelado, tá? O líquido está nivelado justamente porque eles estão se comunicando. Então, quando tem um vaso aí que se comunica com outro, ou quando tem um canal de comunicação entre recipientes com formatos diferentes, mas estão se comunicando, a gente consegue igualar essas pressões aqui, ok? Então, a gente tem os vasos comunicantes e essa pressão vai ser igualada e a gente vai ter justamente esse mesmo nivelamento aqui, tá? Então, aqui, pessoal, dizemos que os recipientes, no caso é chamado de vasos comunicantes, olha só estou colocando para vocês aqui, esses recipientes a gente tem, ó, que o líquido vai ficar aqui na mesma altura, como vocês podem perceber, certo? A gente vai ter que a pressão nos pontos aqui que estão no mesmo nível vai ser igual, certo? Então, se tu tem aqui, ó, no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D e assim vai, se eles estão no mesmo nível de altura, a pressão é igual, tá certo? Sendo essa pressão igual, justamente porque eles estão se comunicando. Belezinha, pessoal? Fechado, ok? Então, a gente tem isso daí, tá? Dizemos que os recipientes são vasos comunicantes, como eu falei para vocês, eles estão se comunicando, então a gente vai ter um líquido, esse líquido ele vai se distribuir, certo? E a gente vai ter ali o mesmo nível de altura, tá? Então, pessoal, coloca um líquido em qualquer desses vasos aí, o que vai acontecer? Coloca um líquido nesses vasos e espere que atinja o quê? O equilíbrio, tá? Esse equilíbrio é justamente o nivelamento que eu falei para vocês, tá? Então, a gente considerou ali 5 pontos, certo? A pressão nos pontos, como eu falei para vocês, que estão no mesmo nível, vai ser igual, ok? E a gente vai ter o equilíbrio ali, que é o nível de altura. Belezinha? Fechado? Então, a gente considerou esses 5 pontos de A e E situados em o mesmo nível horizontal, devem estar submetidos, como eu disse para vocês, a pressões iguais, pois, do contrário, o líquido não estaria em equilíbrio. Então, quando você coloca o líquido em equilíbrio, significa que eles estão no mesmo nivelamento, logo, a pressão nos pontos que estão no mesmo nível vai ser o quê? Igual. Lembrando, tá, pessoal, que quanto maior profundidade você estiver considerando, maior a pressão naquele ponto lá, tá? Se eles estão no mesmo nível, eles vão ter a mesma pressão, mas o ponto que está mais abaixo vai ter uma pressão maior do que o ponto que está mais acima, porque você tem que considerar a altura. Belezinha, jovens? Fechado? Então, sendo aí o nosso ρ, que é a nossa densidade do líquido, a gente vai ter o seguinte, ó, para o ponto A, como eu falei para vocês, a pressão no ponto, ela vai ser a pressão atmosférica mais a pressão que
causada justamente pela coluna do líquido em cima do ponto, ok? É por isso que uma pessoa, quanto mais profundamente mergulha, maior a pressão em cima da pessoa, tá certo? Então, por exemplo, se algo for muito a fundo, pessoal, ele pode ser achatado pela pressão. A gente chama de implosão, porque explosão, né, para fora, implosão para dentro. Então, se for muito fundo, dependendo do equipamento, né, pode o quê? Implodir. E isso a gente pode considerar o quê? Ó, é a pressão atmosférica mais a pressão causada pela coluna de líquido, que está relacionada à sua densidade, ao valor da gravidade e também da altura, que seria a altura da coluna de líquido. Então, quanto mais fundo, maior a pressão, certo? Então, dependendo da atividade, pode se tornar aí perigoso, tá bom? E para o ponto E, a gente tem a mesma coisa, já que está no mesmo nível do ponto A. Então, a gente tem a pressão atmosférica mais a pressão causada ali pela coluna de líquido, que é ρ, G e H. Fechadinho? Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto E, que de acordo com aquela figura está no mesmo nível. Belezinha? E lembrando que quanto mais profundo se está, mais alta é a coluna de líquido, maior a pressão em cima do ponto. Belezinha, pessoal, fechado? Então, como P de A é igual a P de E, concluímos que também os nivelamentos, que no caso é a altura, é a mesma, certo? Isto é, em vasos comunicantes, um dado líquido atinge alturas iguais em ambos os recipientes, tá certo? E isso, pessoal, é muito utilizado aonde? É muito utilizado lá na construção. Então, se você quer saber se algo está nivelado em relação a outro, é só utilizar esses vasos comunicantes, né, que são essas mangueirinhas aqui, ok? Né, eu lembro quando era criança, meu pai estava reformando a casa, eu vi uns pedreiros mexendo com essas mangueirinhas, aí colocava uma régua que tinha um líquidozinho, um nível, né? Na época eu não entendia o porquê. Mas aí, estudando física, eu fui entender que isso aqui é para questão justamente de nivelamento. Então, se eu quero colocar alguma madeira, por exemplo, alguma coisa, uma coluna de tijolos de um lado para o outro, eu quero saber se elas vão estar no mesmo nível. A gente pode utilizar esse tipo de artifício aqui, essas mangueirinhas, né, para trabalhar essa questão de vasos comunicantes, como vocês podem ver aí, para igualar o nível. Belezinha? Então, na construção, os vasos comunicantes são bem utilizados, tá? Aqui, ó, tem outra figura para a gente observar. Ó, vocês podem ver que eles estão aqui em alturas diferentes, olha só. Mas tem aqui a mangueirinha, que é de comunicação, colocou o líquido, ele vai atingir o equilíbrio e vai ficar na mesma altura. Então, você vai conseguir ver o tanto, por exemplo, que eu tenho que colocar de terra aqui para nivelar com o outro lado sem prejuízo, tá certo? Então, é bem utilizado aí na construção, tá, pessoal? Também questão de reservatório das águas, tá, da cidade, a gente tem essa distribuição do líquido aqui dentro dos reservatórios, porque eles se comunicam, ok? E também a gente pode aplicar em caixas d'água, né, nas residências, essas caixas aqui que, ok, a gente pode fazer a aplicação também, tá? Desse tipo de coisa aí de vasos comunicantes. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, mas aqui tem um exemplo, tá? Pra gente resolver. E aqui nós temos o seguinte, olha só. Algumas cafeteiras industriais possuem um tubo de vidro transparente para o que? Facilitar a verificação da quantidade de café no reservatório, certo? O reservatório é feito de metal. Não tem como você ficar abrindo lá e verificando o tanto de café que tem, tá certo? Então tem o que? Um tubo de vidro aqui fora. Então, de acordo com o nível desse tubo de vidro, se de alguma forma ele se comunica com a parte de dentro, dá para ver o quê? Através do tubo ali, ó, do nível, tu pode ver o tanto de café que tem dentro, tá? Então, também é uma aplicação aí de vasos comunicantes, ok? Então, ele facilita a verificação da quantidade de café no reservatório, como mostra a figura aqui, como vocês podem ver ali no cantinho, tá? Observe, jovens, aqui os pontos A e B correspondem às aberturas da máquina, tá bom? Tem que ter algum tipo de abertura, tá, gente? O quê? Para que serve? Para igualar a pressão, tá? Então, tu tem a abertura, tu tem a pressão atmosférica tanto aqui,
certo? Quanto ali na outra abertura, você vai conseguir igualar. Então, você vai conseguir igualar o quê? O volume do líquido que está ali dentro, no caso, o nível desse volume, com o que está aqui fora, tá? Se não tiver essa vedação, não tem como você verificar, tá bom? Esses vasos, eles têm que ser abertos na parte de cima. Belezinha? Fechado? Ok? Então, tá aí, a gente tem as aberturas, tá bom? Admita que a área da seção reta horizontal do reservatório seja 20 vezes maior do que a do tubo de vidro, tá? Ou seja, esse tamanho que fica aqui em cima, certo? É 20 vezes maior que esse tamanho ali. Belezinha? Pessoal, quando a altura alcançada pelo café no tubo é X, a altura do café no interior do reservatório corresponde a quanto, certo? Então aí a gente quer fazer esse cálculo aí. Ó, lembrando, são vasos comunicantes. Se eu tenho abertura, pessoal, o que vai acontecer? Lembra lá da figura que nós colocamos? Se tem abertura, a gente vai colocar ali, os líquidos eles vão atingir o quê? O equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio significa que o nível de líquido de um vaso vai ser igual ao nível do líquido do outro vaso. Um vaso aqui é o reservatório da nossa cafeteira industrial e o outro reservatório, certo? Que no caso ali é o tubo, vai ser o tubo de vidro. Então, por exemplo, se eu tenho ali, ó, uma certa altura, se no meu tubo de vidro fala ali que está 20 centímetros a partir do chão, por exemplo, lá dentro vai ter quanto também? 20 centímetros. Então, qualquer que seja a altura X mostrada no meu tubo, dentro do meu reservatório também vai ter a mesma altura, porque isso são vasos comunicantes. A gente tem a abertura, certo? Logo eles vão se comunicar e é justamente para isso que serve esse tubo, para que você não fique abrindo lá a cafeteira toda hora para ver o tanto de café, certo? É o tubo que vai mostrar para você o tanto de café que vai justamente se comunicar com o reservatório lá dentro e vai o que? Nivelar essa altura, certo? Então aqui o que a gente pode fazer, olha aí, ó, a gente já sabe, né, da resposta já que vai ser igual, certo? E lembrando, pessoal, que a pressão hidrostática é fornecida pelo quê? Pressão hidrostática é a densidade do líquido, que no caso é o café, certo? Vezes o valor da gravidade, vezes a altura que eu falei para vocês, que é justamente o valor da pressão do líquido no ponto, certo? Observe que ela não depende das dimensões do tubo, como a gente falou no início, vasos comunicantes. Não depende das dimensões do tubo. Se é um tubo quadrado, arredondado, certo? Cilíndrico, em formato oval. Se estivesse comunicando, ok? A gente vai conseguir igualar esse nível de altura, belezinha? Então, não depende. Como os pontos A e B estão abertos, a pressão nos dois é a mesma e ficam na mesma altura, tá certo, pessoal? Ok? Se um dos estivesse fechado, aí sim seria outra história, tá? E não ficariam na mesma altura. Os dois pontos têm que ser abertos. Então, os vasos comunicantes, para que eles nivelem a altura, as extremidades têm que ser o quê? Abertas, belezinha? Aí você vai conseguir nivelar. Fechado? Então, a gente fica ali com a letra A de acerto. Belezinha, pessoal? Fechado? Então, isso daí a gente falou de vasos comunicantes. Lá no início da aula, nós falamos que vamos falar sobre Pascal, tá? Então, o princípio de Pascal, para a gente começar a entender o princípio de Pascal, a gente vai considerar um líquido, tá bom? Aí um refrigerante no copo, né? Em equilíbrio, tá? Então, tá aqui bonitinho, ó, o líquidozinho, o equilíbrio aí, no interior de um recipiente, de acordo com a figura. Então, o recipiente é o copo, o líquido pode ser refrigerante, ele tá aqui dentro, ok, tá em equilíbrio, né? Tá bem inocentezinho aí, tá tranquilo, ok? Bom, a gente vai pegar esse copo e vai colocar dois pontos em alturas diferentes aqui no próximo slide, tá? Então, tá aí o copo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, colocar um ponto, tá? Que a gente vai chamar de ponto 1 e ponto 2, tá certo? E as pressões nesses pontos a gente vai chamar de P1 e P2. Vou colocar aqui os pontos para nós. Pronto, tá aí, ok? Belezinha, pessoal? É o mesmo líquido que estava no slide anterior. A gente só fez a marcação de dois pontos aqui. Agora imagine, por exemplo,
que você tenha alguma tampa cujo diâmetro dessa tampa, ou seja, o tamanho dela, seja um pouco menor que o do copo e você consiga colocar dentro do copo, certo? E imagine com o dedinho que você consegue aplicar uma força, tá bom? Seria mais ou menos o quê? Tu tem uma seringa, tu tem o êmbolo, né? Aí tu vai tampar uma extremidade aqui, tu aplica com a outra mão. Claro que você vai tampar, né, gente, a extremidade sem agulha, né? Só para fazer a experiência, tá? Tampou aqui e empurrou. Então é a mesma coisa. Ó, tá aqui o copo, tá certo? Ponto 1 e ponto 2. Colocou alguma coisa aqui. Imagine que você vai aplicar uma força. Então, se por um acaso aplicarmos uma força F na superfície do líquido, olha só, tá aqui, a gente vai aplicar essa força aí. O que vai acontecer, pessoal? Bom, se está em equilíbrio, tu tem uma pressão no ponto 1, uma pressão no ponto 2, concordam comigo? Beleza! Se você aplicar uma força aqui na parte de cima, você vai aumentar a pressão nos pontos, tá certo? Mas como nós conversamos anteriormente, a pressão, o valor da pressão no ponto de baixo, no ponto que está mais a fundo, vai ser o quê? Maior que a pressão no ponto que está mais acima, ok? Pela aquela formulazinha lá da pressão, a gente viu, né? Pressão atmosférica, mais a pressão aí do líquido, ok? Então, quando você aplica essa força aqui, você vai estar aumentando a pressão gradativamente. Por quê? Você aplica essa força aqui, você vai forçar o quê? As moléculas a se juntarem mais, certo? Elas vão começar a se bater com mais constância, ok? E vai aumentar a pressão, belezinha? Então, tu vai aumentar a pressão tanto no ponto 1, tá certo? Tanto no ponto 2, tá bom? Então, a pressão tanto no 1 quanto no 2 vai sofrer um aumento de pressão, tá bom? E vai ser proporcional à força que você está aplicando. É claro, se você aplicar mais força aqui, vai aumentar mais a pressão. É que nem o exemplo da agulha que eu falei para vocês. Tu pega uma seringa sem agulha, né, gente? Claro, tá? Tampa aqui com a pontinha do dedo e aperta o êmbolo. Quanto mais força você aplicar naquele êmbolo, maior vai ser a pressão do fluido que está ali dentro, né? No caso, o gás, tá certo? Aqui vai ser a mesma coisa. Aplicou a força, tu vai estar aumentando a pressão nesses pontos aqui e este aumento de pressão vai ser proporcional, certo? À força que você está aplicando. Fechado? E lembrando aqui, pessoal, pela relação, o que vai acontecer? Ó, a pressão no ponto 2 vai ser maior que a pressão no ponto 1. Por quê? Imagine a pressão no ponto 1, tá bem na superfície do líquido, certo? Então, a pressão no ponto 1, como está aqui na superfície, ela vai ser praticamente igual à pressão atmosférica, que está na superfície do líquido, certo? O ponto 2 está mais abaixo. Logo, a pressão no ponto 2 vai ser o quê? A pressão da coluna do líquido mais a pressão no ponto 1, que está acima dele. É por isso que a pressão no ponto 2 vai ser o quê? Maior. Então, a pressão no ponto 2 é proporcional ao quê? Ao aumento de pressão no ponto 1, certo? Mais a da densidade do líquido aqui, certo? Mas, devido à força que está aplicado, a variação da pressão vai ser de forma proporcional, ou seja, o tanto de variação de pressão que o ponto 1 sofrer vai ser igual ao tanto de variação que o ponto 2 também vai sofrer. É por isso que a gente coloca só essa relação aqui que eu vou colocar para vocês. Olha só, estamos aplicando a força aí, belezinha? Ok? Então, o que vai acontecer? Pela relação aqui, ó, como eu falei para vocês, pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 1 mais ρGH, podemos verificar, então, que a variação da pressão vai ser igual nos dois pontos, porque está diretamente proporcional à força que é aplicada. Então, vocês viram ali, né, que ele foi do 1 para o 2. Então, essa variação de pressão, ela vai ser o quê? Igual de forma proporcional. Isto é, o aumento da pressão em um ponto 2 é igual ao aumento da pressão provocado no ponto 1. Essa variação, ela vai ser o quê? Igual. Fechadinho, pessoal? E essa relação foi justamente observada experimentalmente em 1653 pelo cientista francês Pascal. Então, Pascal, ele fez essa observação. Pessoal, por exemplo, numa concessionária que tem aqueles pistões enormes lá que você coloca o carro na plataforma
certo? Para subir. Sabia que esse princípio de Pascal que é usado? Exatamente. Quando você coloca aqui, ó, o carro numa área maior, você aplica a força numa área menor, essa força ela é diretamente distribuída e você consegue, certo? Levantar um objeto muito mais pesado, tá bom? Então, Pascal, graças a essa descoberta aqui e a aperfeiçoação dela, a gente tem aplicações. E pelo princípio de Pascal, pessoal, então, o acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio transmite-se o que? Integralmente a todos os pontos desse líquido. Então, Pascal estudou isso, certo? E a gente tem várias aplicações, como eu falei para vocês, e principalmente, pessoal, em maquinário, tá bom? Maquinários grandes, tratores que são usados aí na agropecuária, tem esse tipo de princípio envolvido. E pensando nisso, olha só, eu convido vocês para assistir comigo aí o tutorial sobre máquinas hidráulicas. Vamos lá? Viram aí, pessoal, que bacana esse tutorial, né? Ele explicou bem direitinho como é que funciona. A gente tem princípio de Pascal envolvido, distribuição da pressão, certo? Então a gente viu que tem uma aplicação bem legal aí, tá? Falando em máquinas hidráulicas, uma importante aplicação desse princípio é encontrada em máquinas hidráulicas aí capazes de multiplicar a força, como nós vimos no vídeo anterior, e também nós vamos colocar de maneira mais, vamos dizer assim, mais calculista, tá? A gente vai mensurar isso daí para vocês, ok? Então, pessoal, para analisar como isso ocorre, consideramos aí uma máquina que está representada nessa figura bem aqui, olha só, deixa eu colocar aqui, tá bom? Vamos considerar aqui essa figura aqui, olha só. Vocês estão vendo essa figura? O que está acontecendo aqui, ó? Nós temos aqui uma parte, certo? Aqui da máquina. Aqui nós temos, ó, um diâmetro menor, tá bom? Aqui a gente pode ver que tem uma comunicação entre esse fluido aqui. E aqui a gente tem o quê? Uma área maior e uma força que vai ser transmitida daqui para cá, tá certo? Então, aí o que vai acontecer? A gente tem uma certa área bem aqui, tá certo? A gente tem, ó, uma pressão que vai ser aplicada aqui. No caso, a gente tem uma força que vai ser aplicada. Lembrando que a pressão é justamente a relação entre força e área, ok? Então, a gente vai ter uma força aplicada em relação a essa área, a gente vai ter uma pressão, tá? Isso vai ser integralmente o quê? Transmitido aqui. E aqui a gente vai ter o quê, ó? Uma força aplicada sobre essa área bem aqui. Novamente, a gente também tem uma relação de pressão. Belezinha? Então, é uma máquina hidráulica, tá? E é justamente o que? Utilizada quando você precisa içar aqui, ó, pesos maiores, tá bom? Então, você aplica uma força aqui, você consegue, ó, levantar esses pesos maiores, porque essa força aqui, no caso, em relação a essa área, a gente vai ter uma pressão que vai ser integralmente distribuída aqui. Belezinha? Ok? Essa máquina, então, jovens, ela vai consistir aí no quê? Ela vai consistir, então, em dois recipientes cilíndricos comunicantes contendo um líquido, sendo a área aí, no caso, da seção reta um dos recipientes, certo? Maior que o outro, como a gente pode ver, e é justamente utilizada para isso, né? Para quando você tem algo maior que você precisa levantar, certo? Então, se exercermos aí, no caso, uma força no pistão, que é chamado de pistão, né? O pistão aqui do cilindro menor, provocaremos o quê? Um aumento na pressão do líquido sob o pistão, tá certo? Então, ó, tu aplicou aqui, tu vai ter um aumento de força sob, no caso vem por baixo, né, do pistão que você quer levantar alguma coisa que está sobre ele. Belezinha? Fechado? Então aqui a gente vai ter essa relação. Como é que a gente faz? Lembrando que força e área, tu tem a relação de pressão. E sendo, pessoal, ó, o valor da área desse pistão, o aumento da pressão vai ser o quê? Pressão é igual a força sobre área, belezinha? Em consequência disso, o que nós teremos? Esse aumento de pressão se transmitirá a todos os pontos do líquido, ocasionando o aparecimento de uma força F sobre o que? O pistão de maior área, tá bom? Então, tu aplicou uma força aqui, a gente tem a pressão distribuída de maneira integral, certo? E tu vai
surgir ali no caso, então, como nós falamos, uma força sobre o outro pistão. Belezinha? Ok? E no caso aqui, olha só o que eu acabei de falar. Então, pessoal, sendo a área A, que é a parte maior desse pistão, o aumento da pressão também vai ser o quê? Força sobre área, belezinha? Por isso que a gente falou que essa variação de pressão, certo? Ela é igual, tá? Essa variação de pressão, como nós vimos, ela é igual e ela vai ser integralmente distribuída nos pontos até o outro lado. Belezinha, jovens? Fechado? Como essa variação de pressão, como nós vimos lá mostrada por Pascal, ela é igual, ok? Logo, a força sobre a área lá do primeiro vai ser igual à força sobre a área do segundo. A gente pode relacionar nessa equaçãozinha bem aqui, olha só. Sendo aí a nossa variação de pressão igual, logo a força da área maior é igual à força e a área menor, certo? Aqui, então, se você quiser somente a força que vai sob o pistão do outro lado, tu pode pegar o quê? A área maior, dividir pela área menor e multiplicar pela força, certo? Que vai ser aplicada no menor pistão, tá bom? Aí você consegue ver a força, por exemplo, que o carro é levantado, dependendo da força e dos tamanhos das áreas aqui. Belezinha, pessoal? Portanto, olha só, se a área A ela for muito maior do que a área menor, a força será muito maior do que a força F. Então, é por isso que essas máquinas, elas são bem eficientes, tá? Quanto maior a área do que fica lá onde fica o carro em relação a outra área que vai ser aplicada a força, maior a força que vai ser transmitida nesse ponto aqui, certo? Se ele é maior, a gente tem, vamos dizer assim, mais fluido ali, a gente vai conseguir distribuir a pressão de uma forma mais eficiente, você vai conseguir erguer objetos mais pesados. Belezinha, fechado? Bom, a gente tem aqui, claro, um exemplo, né, para poder aprender isso melhor, tá? Vamos lá para o quadro? Tá aí, pessoal, olha só, a pergunta é a seguinte, belezinha? Se a área menor é 20 centímetros quadrados e a área maior é 100 centímetros quadrados e a força aplicada sobre a área menor é 300 newton, qual será o valor da força maior? Lembrando, gente, o que é igual é a variação da pressão sofrida. A força sobre o outro pistão vai ser muito maior do que a primeira força aplicada, quanto maior for a sua área, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó. Vou pegar aqui a canetinha. Ó, aqui a nossa canetinha. Então, lembrando que essa variação de pressão é que é igual, beleza? A variação de pressão é que é igual. Lembrando, pessoal, se essa variação é igual, a gente tem o que aqui? Olha só. Força sobre área é igual a força sobre área, tá bom? Então, a gente pode ver que as forças, elas são diretamente o quê? Proporcionais, belezinha? Então, quanto maior a força aplicada aqui, maior a força aplicada aqui, belezinha? Lembrando, jovens, olha só que a força que vai sobre o outro, tá? Lembrando que a gente tem aqui os vasos comunicantes aqui, ó. Lembrando que a força que vai sobre o outro aqui, ó, sobre, no caso aqui, tá vendo? Ela vai ser maior, quanto maior for a área dele, beleza? Então, essa força aqui, vou colocar para vocês, olha só. Vamos lá. Tá aí, ó. A força é a área maior sobre a área menor, dividido o quê? No caso, vezes a força que é aplicada na menor área, que no caso é aqui, ó. Tá aqui, belezinha? Olha aí. Ok? Tá aqui a força, tá aqui a outra força. E para calcular ali, eu vou apenas dividir as áreas e multiplicar pela força, beleza? Bom, fizemos a análise. O que nós temos que prestar atenção agora, jovens? Nas fórmulas, tá certo? Tá aqui as formulazinhas. Tá colocado? Tá. Tá diretamente proporcional? Também. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o quê? Tem que prestar atenção nas unidades, tá certo? Então, aqui eu tenho a unidade da primeira área em centímetros quadrados. Eu tenho a unidade da segunda área também em centímetros quadrados. Eu tenho a força o quê? Em Newton. Lembrando que o Newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Aí você, eita professora, aqui
está em metros, aqui está em centímetros. Mas aqui, pessoal, nesse tipo de cálculo, o que a gente tem que perceber? Tu tem a área sobre outra área, então você vai simplificar a unidade, então você não precisa transformar, tá? Então fica a dica para vocês. Mesmo que a unidade não esteja no SI, tá bom? A unidade não está no SI, o que você pode fazer? Se a grandeza está dividindo ela mesma, não precisa você, certo? Colocar a nossa unidade. Belezinha, pessoal? Vem aqui comigo rapidinho, olha só, vem aqui comigo, tá bom? Vem aqui. Então, para você a dica, tá? Se você tem duas grandezas de mesma unidade, elas estão dividindo, não precisa você fazer o quê? Simplificar, tá bom? Não precisa você transformar a unidade, belezinha? Você não precisa simplificar transformando, você apenas faz o quê? A divisão. Então, no caso, você vai pegar ali os 100 centímetros quadrados, vai dividir, certo? Para os 20 centímetros quadrados e você vai simplificar as unidades. Simplificou, você pode fazer. A não ser que você tivesse uma grandeza para achar, você poderia sim transformar a outra, porque você precisa por causa de Newton, tá bom? Sendo as duas, não precisa. Vamos voltar lá para o quadro? Então, pessoal, resolvendo aqui, olha só o que nós vamos ter, ó. Deixa eu só apagar o meu lindo desenho para vocês, né? Que tá belíssimo esse desenho aqui, eu vou apagar. Então, aqui a gente vai ver, tá vendo, ó? A gente vai pegar aqui, ó, 100 centímetros e dividir para 20. Então, aqui a gente vai poder simplificar a unidade, aqui a gente vai poder simplificar o valor e multiplicar pela força. E a gente vai poder observar aqui, olha só, a gente vai ter a força aí de 1.500 newton. Se você fizer a relação dessa com essa daqui, você vai ver o quê? Que é 5 vezes maior, tá certo? Então a gente conseguiu uma força de 5 vezes maior e você vai ver que vai ampliar por causa dessa relação aqui, beleza? E para fechar a gente tem esse daqui, olha só que belo exemplo de vasos comunicantes a gente tem. A figura representa um recipiente contendo um certo líquido e a gente quer, pessoal, para escrever aqui no caso a ordem que nós vamos estar, vem aqui comigo, considerando, beleza? Então tá aí, ó, eu escrevi em ordem decrescente as pressões nos pontos indicados na figura. O que eu falei para vocês anteriormente? Pelo princípio dos vasos comunicantes, tá? Como aqui em cima eles estão abertos, como vocês podem ver no slide aqui, eles estão abertos, as pressões nos pontos que estão no mesmo nível, elas vão ser o quê? Iguais, tá certo? Então aqui a gente pode falar o quê? Que o A, o B e o D, eles estão no mesmo nível. Se eles estão no mesmo nível, vai ser o quê? A pressão aqui? Igual. Então essas aqui já são iguais, certo? O que a gente vai considerar também? O E e o F também estão no mesmo nível. As pressões desses pontos também vão ser o quê? Iguais, fechado? Outra coisa que nós temos que considerar, quanto mais fundo está o ponto, maior vai ser a pressão nesse ponto. Logo, as pressões no ponto E e F, elas são iguais e são maiores do que as pressões nos pontos o quê? A, B e D. Belezinha? Então, colocando em ordem como ele pediu aí, o que nós vamos ter? Que P de E é igual a P de F, que é o quê? No caso aqui, ó, são pressões que estão aqui maiores, certo? E aqui são iguaizinhas aqui, belezinha? O D, ele tá aqui no intermediário e essas aqui são as menores de todas. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, essa foi aí a nossa aula e daqui a pouco eu estou com vocês para aquele nosso resumex. Até mais!